Vamos orar, queridos, iniciando então a nossa devocional dessa noite. Baixe sua cabeça, aonde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos iniciar esse nosso momento devocional, pedindo a bênção do Senhor. Apresentamos diante de Ti, ó Pai, o Nelson, o Paulo, a Rose, o Renato. Todos esses, ó Deus, são pedidos feitos pelo Teu servo Tomé. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um deles, atendendo a necessidade de cada um conforme a Tua vontade. Nós oramos, ó Deus, por todos os enfermos, por aqueles, ó Deus, que precisam da Tua graça, do Teu milagre. Clamamos, ó Deus, a bênção do Senhor a todos aqueles, ó Deus, que levantam a voz nessa noite e clamam, Senhor, pela Tua graça e pelos Teus cuidados. Oramos, ó Deus, em favor da nossa cidade, em favor da nossa igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor proteja os nossos lares e nos guarde, ó Deus, dessa terrível enfermidade, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar a mesa, ó Deus, daqueles que nada têm. Supre, ó Deus, que não falte o pão. Sabemos, ó Deus, que pessoas já têm passado por limitações, já têm passado por dificuldades. Rogamos, ó Deus, a Tua graça e a Tua providência sobre a vida deles, ó Pai. E agora, ó Deus, que ouviremos a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, nos dê, ó Deus, o entendimento da mesma, para que sejamos fortalecidos, edificados e instruídos, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é bons conselhos. O tema da nossa mensagem dessa noite é bons conselhos. E eu gostaria de convidá-los, então, para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 13. Provérbios 1, de 8 a 13. Nós vamos apresentar aos amados irmãos bons conselhos para uma vida sábia. Bons conselhos para uma vida sábia. Versículo 8, Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consista. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem à cova, acharemos toda sorte de bem preciosos, encheremos de desposo a nossa casa, lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Meus amados irmãos, o que nós podemos aprender à luz desse texto? Quais são os conselhos que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite? O primeiro conselho, eu quero me dirigir de uma forma muito especial aos nossos jovens e adolescentes que nessa noite acompanham a nossa devocional. Preste bem atenção nisso. Esse é um segredo para uma vida sábia. Esse é o segredo para uma vida abençoada. Ouça as instruções do teu pai e da tua mãe. Não despreze os conselhos dos pais e das mães. Jovem, adolescente, não despreze a orientação dos teus pais. O versículo de número 8 começa justamente com essa exortação tão importante. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. E por que você, jovem, deve ouvir a instrução do teu pai e da tua mãe? Eu já não tenho mais a minha mãe para me instruir. Eu já não tenho mais o privilégio de ouvir os conselhos, mas eu quero falar a você que ainda tem o pai e a mãe e que você pode ter o privilégio de ouvir ainda os conselhos dele. Por que você deve ouvir? Vejam o que diz o versículo 9, Provérbios 1, 9, diz o seguinte: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O autor aqui de Provérbios, ele usa duas figuras para ilustrar a importância de ouvirmos o conselho dos nossos pais. Primeiro, serão como uma coroa. Segundo, serão como um colar. Mas o que o autor sagrado quer dizer com isso?
O que essas duas figuras, a figura da coroa, da diadema e o colar, simbolizam? Qual é a mensagem que expressam essas duas figuras? Primeiro, eu e você devemos ouvir os nossos pais para que nós ganhemos respeito de outras pessoas, para que nós sejamos pessoas de boa índole, que sejamos pessoas respeitadas em nossa sociedade. A figura da coroa e do colar, dentro do contexto judaico, indicavam pessoas que tinham uma boa reputação, que tinham um bom nome, que eram respeitados dentro da sociedade. Quem ouve pai e mãe recebe o respeito dos outros. Quem ouve pai e mãe recebe a admiração e consideração do seu próximo. Quem ouve pai e mãe é visto na sociedade como uma pessoa sábia. A segunda razão por que eu e você devemos ouvir o conselho do pai e da mãe para que nós tenhamos uma vida próspera. A coroa e novamente o colar simbolizavam a prosperidade de uma pessoa. É claro que essa prosperidade ela tinha implicações materiais, mas a prosperidade bíblica nem sempre está atrelada à questão de bens materiais. Me permita ilustrar isso. Prosperidade consiste em ter uma vida tranquila. Prosperidade tem a ver com uma vida de paz. Prosperidade tem a ver com relacionamentos harmoniosos. E quem há de ter paz na vida? Quem há de ter relacionamentos harmoniosos? Quem poderá gozar desse sentimento interior que a Bíblia chama de shalom, paz, mesmo em meio à adversidade? Aqueles que honram o pai e a mãe. Lembremos lá de Efésios capítulo 6, versículos 1 e 3, que a palavra do Senhor assim nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso é prosperidade, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos que honram o pai e a mãe são prósperos. Não estou falando da questão financeira, porque nem sempre as pessoas mais ricas e abastadas são felizes. Quem honra pai e mãe tem comunhão com Deus. Quem honra pai e mãe constrói relacionamentos saudáveis com as outras pessoas. Então, por isso, eu e você devemos, então, honrar pai e mãe para que sejamos respeitados por todos e para que nós tenhamos uma vida próspera. Essa é a figura da coroa, da diadema e do colar. O segundo e último conselho que eu tenho para você nessa noite: não siga o caminho do homem perverso. Vou repetir, guarde bem isso. Não siga o caminho do homem perverso. Eu vou fundamentar esse meu conselho à luz do versículo 10, que diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir, não o consistas. Ou seja, se pessoas de má índole, se pessoas perversas querem te levar por caminhos tortuosos, não permita, resista, seja firme, diga não. Um dos principais temas do livro de Provérbios é acerca da questão da necessidade que temos de selecionar as nossas amizades, de escolhermos bem as nossas companhias. Quem são os perversos? Como agem os perversos? Como eu posso identificar o homem mau e me afastar dele? Em primeiro lugar, os homens perversos, eles agem sem qualquer tipo de medo de serem punidos. Vou repetir. O homem perverso, ele age sem medo de punição. Não tenha relacionamento nenhum com qualquer pessoa que não tenha medo da punição, que não tenha medo do castigo, que não tenha temor no coração. Se afaste dessa pessoa.
Não conviva com essa pessoa. O versículo 11 diz o seguinte, Provérbios 1:11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Assim agem esses homens perversos. Eles fazem assim porque eles não têm medo da polícia, eles não têm medo dos magistrados, eles não têm medo de consequências futuras e eles não têm medo da mão de Deus, do castigo divino. E muitas vezes corremos o risco de darmos ouvido a essas pessoas e sermos levados pelo conselho destes também a agir dessa forma, porque eles não demonstram medo. Eles não demonstram nenhum tipo de sentimento de temor em seu coração. Se afaste dessas pessoas. Segundo, não se aproxime de pessoas que agem de forma oculta. O versículo número 11 fala sobre emboscar e empreitar. Esses dois verbos, emboscar e empreitar, indicam atitudes ocultas. Agem nas trevas, escondidas de todos. Não ande com pessoas que fazem coisas escondidas, que tramam contra os outros, que armam emboscadas, que vivem nas trevas. Sai dessas pessoas. O crente, ele anda na luz. O crente, ele não tem o que esconder. O crente, ele não tem nada, podemos dizer assim, de que se omitir das pessoas, ou ocultar, melhor dizendo, das pessoas. Se você tem amigos, companhias, que fazem coisas escondidas, que agem de forma sorrateira nas trevas, se afaste dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Jovem, não tenha relacionamento com pessoas que não tenham medo de punição. Sabe aquela frase que a gente ouve assim, isso não dá em nada. Vamos fazer isso aí, não dá em nada, não, isso ninguém pega. Cuidado com essas pessoas. Não ande com essas pessoas. Jovem, adolescente, se você tem aquele amigo que diz o seguinte, olha, vamos fazer isso escondidinho, ninguém precisa saber, ninguém vai ver, sai fora destes. Está te levando para o abismo. Terceira e última forma que agem os perversos, que agem os homens que não têm o temor de Deus. Eles sempre procuram vantagens financeiras. Veja o versículo 13, diz, achemos toda sorte de bens preciosos e enchemos de despojos a nossa casa. Aqui nós temos a figura de alguém que está prestes a furtar uma casa. O que move o coração dessa pessoa é a avareza, é a ganância, é o desejo de tirar do outro aquilo que não lhe pertence. Não caminhe com essas pessoas. Não tenha sociedade com pessoas avarentas, gananciosas, ambiciosas. O perverso, ele é assim. A sua índole é manchada pela ganância. Minha oração nessa noite é que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar esses dois preciosos conselhos da palavra do Senhor para que nós tenhamos uma vida cheia de paz. Sabedoria para a vida. Sabedoria para a vida é ouvir o conselho do pai e da mãe. Não despreze. Jovem, adolescente, não despreze o conselho do pai e da mãe. Se o teu pai e a tua mãe falam assim, filho, não namore, filha, não namore com esse jovem, dê ouvido. Não despreze, são autoridades constituídas de Deus sobre a sua vida, para o teu cuidado, para a tua proteção. São sabedorias do céu, vinda da parte de Deus para o teu cuidado. Se você tem pais crentes, se você tem pais que amam ao Senhor, que andam na presença do Senhor, dê ouvidos a estas pessoas e seja grato a Deus pela vida deles. Não se associe com homens perversos. Eles te levarão para a perdição. Vamos orar? Pai, guarda-nos, ó Deus, do homem mau, do perverso, que agem de forma sorrateira,
que quer nos conduzir para caminhos distantes de Ti. Não permita, Senhor, que nós venhamos a dar ouvidos a estes. Peço a Deus também que o Senhor abençoe os meus irmãos, jovens, adolescentes e até mesmo adultos, que ainda têm a graça e a bênção de terem os pais vivos. Dê a estes, ó Deus, a disposição de ouvir, ó Deus, o conselho dos pais, sabendo, ó Deus, que pais crentes são bênção do céu para o nosso cuidado, para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar. Dê-nos, ó Pai, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças. Seja sobre o nosso lar, ó Deus, a Tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que separaram esses momentos para ouvirmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Continuemos, queridos, a orar pela igreja. A igreja, ela está com as suas portas fechadas, mas a igreja, ela continua viva. Cuidemos uns dos outros. Durante o dia, separe momentos. Mande mensagem para os seus irmãos em Cristo. Grave um áudio. Mostre que você está ali preocupado, atencioso. Vamos orar uns pelos outros. Escolha um amigo de oração. Grave uma oração pelo WhatsApp. Mande para este. Não percamos a nossa comunhão. Não deixemos de nutrir relacionamentos, mesmo que nós não possamos estar juntos fisicamente. Hoje Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu meios para que nós nos aproximemos. Nós podemos ainda, sim, queridos, mesmo com as portas fechadas, conservarmos a nossa fé e a nossa comunhão. Saudades imensas de todos vocês. Meu abraço, meu carinho e que Deus continue a cuidar de nós, em o nome de Jesus.